Live aqui pelo perfil do Instagram do Parlamento Aberto, o programa desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba para ampliar a transparência e a participação popular. Olá, todo mundo que foi entrando, seja bem-vindos. Lorena já está aqui entre nós, ó, foi rapidinho. Temos com a jornalista e mestra em antropologia, Lorena Trindade, lá pela... Olá, Lorena, tudo bem? Olá, Eric, tudo bom? E você? Tudo certo, tudo bem. Tudo bem? Bom, primeiramente, seja muito bem-vinda aqui, sinta-se à vontade aqui na Muito live obrigada. do Parlamento Aberto, viu? Muito obrigada. Eu quero te agradecer, em primeiro lugar, agradecer à Câmara de Vereadores de Piracicaba pelo convite, a Raquel pelo contato e dizer que é sempre muito bom, principalmente para nós que somos pesquisadoras, termos espaços para falar sobre, para difundir, né, o que nós pesquisamos e o que estudamos. Então, eu fico muito feliz, muito grata com o convite também. Que bom, fico contente. Lorena, como você deve saber, aqui o programa Parlamento Aberto ele é desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba para ampliar a transparência, ampliar a participação popular, né? E a gente sempre começa as nossas lives, hoje, inclusive, é a nossa live de número 85 já, desde que Parabéns. quando começou a pandemia, começamos a fazer lives diárias aqui pelo Instagram, e a gente sempre começa a live passando os números do Radar Coronavírus, né, que é uma forma de divulgação aí que a Prefeitura aqui de Piracicaba realiza todo dia às 4 horas da tarde, atualizando o número da pandemia. Então, de ontem para hoje, tivemos 181 novos casos de coronavírus em Piracicaba, são 9.792 pessoas que já se contaminaram, 1.550 continuam em tratamento, sendo que 958 são casos suspeitos. De ontem para hoje, tivemos o óbito de uma senhora de 65 anos, chegando a 244 óbitos já registrados na cidade por conta do coronavírus. E foram também registrados 7.998 pessoas que se recuperaram da doença. É claro, eu sempre passo esses números, enfatizando, como já discutimos várias vezes aqui, né, você que é jornalista também deve acompanhar daí pela imprensa e tudo mais. Sim. São números oficiais, né, a gente já falou com pesquisadores que contestam a questão aí dos números oficiais, em termos da subnotificação. A gente sempre deixa claro que a gente tem essa consciência, mas esses são os dados oficiais que o poder público está trabalhando, então, infelizmente, né, é o que nós temos aqui para poder Sim. divulgar, tá? Então, que isso fique bem claro. Mas o nosso assunto hoje aqui, com a Lorena Trindade, que é jornalista e mestre em antropologia lá pela Universidade Federal de Santa Catarina, atua como professora nos cursos de comunicação social, jornalismo, né, e publicidade e propaganda, da Universidade de Sociedade Educacional de Santa Catarina, em Joinville, né? Isso. Nas discussões, e a gente já apresentando todo o seu currículo aí para a gente situar quem não te conhece, né? E hoje, sexta-feira, é a nossa última live dessa semana especial voltada à questão da representatividade da mulher, né? Os desafios da representatividade da mulher. Já falamos aqui sobre o mercado de trabalho, já falamos sobre acesso a capital de investimentos, inclusive, falamos sobre violência obstétrica. Foi uma semana muito ampla, muito bacana assim, de assunto. As entrevistadas que vieram aqui, todas com muita qualidade para falar sobre o tema. E, claro, eu não posso deixar também aqui, antes de a gente começar, de agradecer toda a nossa equipe do Parlamento Aberto, né? Como você falou, a Raquel Soares, que fez todo o contato com você, fez a produção, e tem todas outras pessoas envolvidas, a Larissa, né, a Maju, a Sabrina, a Vitória, o Saulo, enfim, né, todos aí coordenados pela nossa chefa querida Valéria Rodrigues. E para começar o nosso bate-papo, queria que então você explicasse, né, o que significa objetificar um corpo, né, para a gente começar a conceituar e aí a gente vai entrando em outros assuntos que estão relacionados a esse tema, né? Então, Eric, antes de eu iniciar, eu também só quero parabenizar vocês por essa iniciativa de trazer uma semana com tantas mulheres, com tantos temas relevantes, né? A Nanda, a Joana, enfim. Eu acho que a gente pode começar a desmistificar a objetificação
a partir do tempo que a gente respeita e dá espaço para o que mulheres pensam, para o que mulheres estudam, para o que mulheres divulgam, né? Mas falando mais especificamente sobre a objetificação, quando a gente está falando em objetificação, a gente está falando em desumanizar um corpo, né? Acreditar que um corpo ele tem uma funcionalidade, um uso, e ignorar o sujeito que está por trás daquele corpo, né? Que anima aquele corpo, né? Que dá vida àquele corpo. Então a gente passa por banalizar, né, a existência de alguém. E quando a gente está falando especificamente sobre a banalização do corpo feminino, a gente está falando em desconsiderar o que mulheres pensam, como mulheres agem, quais são as suas sensações, os seus sentimentos, e a gente está ignorando tudo isso para pensar unicamente sobre o aspecto da aparência, né? Como se aquele corpo ele fosse realmente um objeto inanimado, né? Então, eu estou ali olhando de fora e não estou fazendo um julgamento olhando para um ser humano, né? Eu acho que esse corpo ele me pertence por algum motivo, né? Que é o que acontece com muitas de nós mulheres, com todas nós. Eu posso realmente generalizar, porque eu acho que em algum momento nós nos sentimos objetificadas ao longo da vida, né? E às vezes mais do que um momento, né? Como se nossos corpos fossem públicos, né? Como se nós não fôssemos donas dos nossos próprios corpos. Então, a objetificação é isso. É você olhar para um corpo, né? Claro, eu estou falando aqui especificamente de um corpo feminino, mas pode ser um corpo com diferentes características, né? E eu achar que aquele corpo ali, ele tem um uso, né? Que às vezes é um uso que me interessa, mas eu estou deixando de considerar todas essas outras questões que são sensíveis aos seres humanos. Perfeito. É claro que é inegável, dentro disso que você está colocando, o papel dos meios de comunicação, e eu vou pedir para que você faça essa análise em torno dos meios de comunicação. Mas antes da gente avançar, eu queria que você só me ajudasse a entender no seguinte sentido, tá? As origens dessa objetificação estão aonde? Porque a gente, lógico que a gente pode falar de mídia, porque a mídia hoje ela é central. Mas eu acredito que numa formação de uma sociedade capitalista, numa sociedade de produção, né, nós temos aí questões históricas, né, se a gente for pensar, por exemplo, na colonização, que é mais do que objetificar, no caso, uma pessoa ao ponto de escravizá-la, por exemplo, né, também é um processo de objetificação. Então, eu queria que você me explicasse essas raízes da objetificação, antes da gente falar especificamente da mídia, que eu acredito que tem um papel central nisso também, né? Tá. A gente, é claro, né? A mídia é um recorte, um dos recortes da sociedade, né? E a gente também não pode, claro, aqui generalizar, ignorando todas as culturas, todos os traços culturais que a gente tem no mundo, né? Ocidente, Oriente, enfim, existem inúmeros traços que a gente tem que levar em consideração. Mas, essencialmente, a sociedade, no modo como a gente a conhece, uma sociedade capitalista, ela também é uma sociedade machista, né? Então, ela tem esses... E se a gente for mais especificamente ainda, né, para dentro do cenário brasileiro, a gente vai ter uma sociedade muito baseada ainda na aristocracia, né? A gente ainda tem muito aquela que você sabe com quem você está falando, né? E a gente tem uma história de violação, né? Como você disse, a gente tem uma história de violação desde a chegada, né, dos portugueses aqui ao Brasil, né? A gente tem esses registros históricos, né? Por quê? Porque foi não só os corpos foram violentados, né? Foram mortos, foram estuprados, foram escravizados, né? Mas a cultura também, né? Com uma inserção à força, né? Do catolicismo, enfim.
Mas, essencialmente, a gente tem que entender que a nossa sociedade brasileira é uma sociedade de, de uma estrutura machista e racista, né? É uma sociedade que ela acaba desrespeitando esses traços. Então, assim, a mulher é sempre subjugada, né? A mulher é sempre diminuída, né? E isso tudo, é claro, a gente precisaria de muito mais tempo aqui para elaborar tudo isso, mas assim, isso tudo faz ou está ancorado, né, nesses nossos traços. Né? O que quando a gente está falando de uma sociedade machista, a gente está falando de uma sociedade patriarcal. E o que é uma sociedade patriarcal? Ela é uma sociedade baseada na figura, né, do pai, né, do pai, assim, aí a gente vai ter inúmeras leituras, mas uma figura do pai como o constituinte daquela família e o poder daquela família, e uma sociedade patriarcal em diversos níveis. Para você ter uma noção, sempre dou esse exemplo para os meus alunos, né, e alunas. Nós, no Brasil, só na década de 70, desculpa, a mulher deixou de ser considerada incapaz civilmente, né? Então, assim, até 1970, a mulher necessariamente ela tinha ela não respondia por ela mesma, né? Ela tinha de ter o aval do marido. E, historicamente, isso para além do Brasil aconteceu também, né? Nós, mulheres, éramos propriedades, éramos um terreno, né? Quando o pai decidia que aquela filha estava em idade de se casar, né? Ele passava a escritura, consequentemente a responsabilidade por essa filha, para o marido, né? Então é como se sempre tivessem nos dito que nós não somos capazes. E isso está baseado na nossa construção sócio-histórica e cultural, né? Então, assim, a gente tem que entender que todos esses traços, eles vêm de longo tempo. Isso não quer dizer, e muito pelo contrário, que a gente não deva romper com esses padrões que foram nos passados ao longo de tantos anos, né? É claro, por que eu falo dos traços culturais, né? Porque você vai ter sociedades matrilineares, né? Assim, muitas comunidades tradicionais são matrilineares, ou seja, é a figura da mãe que conduz aquela sociedade, é a figura da mãe que é responsável por ter uma voz, né? E nós aqui, do contrário, ainda amargamos muito essa visão patriarcal e machista, né? Essa figura do homem validando a mulher, né? Assim, você só vale, sua opinião só conta se você for casada. Como assim você não quer casar? Como assim você não quer ter filhos? Né? Isso é natural da mulher ter filhos. E não, né? Embora a gente tenha as maquininhas, essa é uma escolha que cabe à mulher. Então, por aí a gente já consegue desenhar alguma coisa no sentido de, olha, é por aqui que a gente segue, é por aqui que a gente tem seguido. São esses padrões que a gente tem repetido que precisam ser rompidos. Bom, falando em padrões, né, nada como agora a gente entrar exatamente para analisar a questão da mídia em si, tanto para reforçar e manter esses padrões, como você colocou, né, os padrões de uma sociedade patriarcal, como também o papel de romper com esses padrões. Né? Enquanto você falava, eu lembrei, eu acompanho uma pesquisadora, que ela se chama Gabriela Bailas, ela faz um trabalho muito interessante de divulgação de mulheres na ciência. E eu estava escutando o podcast dela, e você falou dos anos 70, é interessante, porque ela colocou assim que você tem um crescimento, um pequeno crescimento ali no período da guerra, da participação da mulher, né, em questões científicas, e depois você tem uma involução aquilo, né, porque os homens voltaram da guerra e meio que retomaram o posto dele. Né? E é interessante você colocar essas questões, estou falando disso porque é justamente como se, olha, esse lugar aqui é nosso, não é seu. Né? É importante a gente ter essa noção. Né? Mas agora, analisando a questão da mídia, como que você analisa tudo isso que você colocou de padrões dentro
né, do que a mídia representa para manter ou mesmo para destruir. Eu vou pedir, tá meio escuro aqui a sua... Se você puder Pois acender é, uma luz, alguma coisa, não sei. não Eu sei o que que tô, é. não tô Deixa eu conseguindo ver. te ver. E agora? Melhorou um pouquinho, mas ainda tá escuro. Que estranho. Eu acho que é alguma coisa da posição do telefone. Bom, pode continuar. É só por conta de Mas tá realmente aí de melhor, pegar a não? imagem. Tá melhor, mas tá um pouco escuro ainda. Se você puder melhorar, tiver uma luz que acenda em algum lugar Tá. aí. Agora tá melhor? O, Porque te- aqui, o teu lado direito está um pouco mais claro, o teu lado esquerdo está um pouco mais escuro. porque aqui para mim tá tudo tranquilo. Que Tá tudo estranho. tranquilo? Então segue, Uhum. vamos lá. Não sei se o pessoal aí que tá acompanhando achar que tá escuro também dá um toque, tá, gente? É, por favor, vamos ver o que que aconteceu aqui. Eu tô tentando. Acho que tá melhor. Talvez alguma Agora coisa. melhorou. Melhorou, Agora né? deu uma melhorou. Isso. Tá. Então, sobre o papel da mídia especificamente, eu acho que assim, a gente já avançou muito no debate. Ixi, tá escuro, ela disse. Tá falando que tá escuro. Que curioso. Deixa eu ver Quando se se é algum. aproxima, quando você aproxima um pouco, clareia, depois escurece quando você Que estranho. distancia. Será que é algo do Instagram mesmo? Não sei realmente. Gente, eu e as tecnologias. Bom, acho que assim vocês conseguem me ver melhor ou não. Tá bom, vai lá. Nossa, que estranho mesmo, não é? É, Nunca tinha me é. acontecido isso, mas tudo bem, vamos lá, vamos tocar. Depois eu vejo se tem mais algum detalhe. Então, desculpa, Eric, desculpa quem está assistindo. Não sei que é algum problema técnico, gente. Mas tranquilo, vamos lá. Segue o Tá. jogo. Então, é o entardecer. Tá, Ó, o Geraldo Rosa falou que quando aproxima, ó, tá fica melhor. melhor. Tá. É. Então vamos assim. Então, Eric, e é curioso porque eu tô aqui bem iluminada. Será que é a contraluz? Não, não creio. Mas tá bom. Sim, vamos sim. Assim tá melhor, eu acho. Tá bom. Então, eu acho que a gente avançou muito, sabe, Eric, no debate. Mas, por exemplo, a gente tem alguns avanços importantes na, na publicidade, sabe? A gente acha que tem avanços importantíssimos na publicidade. Mas, na minha visão, a gente ainda está muito longe, né? De insistir nos padrões. Né? A gente está muito longe de insistir nos padrões. Por exemplo, as novelas, as séries, a própria indústria cinematográfica, né? Elas majoritariamente nos trazem imagens de mulheres sem trazer as suas diversidades em corpos, né? Por exemplo, ainda existe um padrão sendo reforçado dentro desses canais, né? As marcas vêm trabalhando nisso, por exemplo, dentro da publicidade, né? No oposto disso, de trabalhar nessa perspectiva de ter um corpo padrão, né? Mas ainda a gente tem que caminhar muito, né? A gente não tem como desvalorizar o que já existe, mas a gente tem que caminhar muitíssimo para chegar num ideal de representatividade que compreenda todos os corpos, né? Que esteja realmente falando para todos os corpos. Né? Eu acho que a gente tem, como eu digo, avanço no sentido de que as marcas foram realmente se dando conta ao longo do tempo. Claro que sob muita crítica, né? Esses avanços foram feitos depois de muita crítica, mas a gente precisa entender que ainda estamos aquém do que podemos representar, sem dúvida, né? Porque a gente ainda tem aquele padrão, né, do corpo branco, magro, né? Enfim, e assim por diante. Então, acho que a gente ainda precisa caminhar muito. Dentro da pauta que nós fizemos aqui, né, a Raquel, inclusive, que foi a responsável também por fazer a pauta, como ela é muito mais ali
envolvida com o assunto, ela tomou para si essa responsabilidade, né? E tem uma questão que eu acho que isso que você colocou é justamente fruto dessa objetificação, ou seja, dentro da mídia, a mulher ela tem um papel, aqui entre aspas, é claro, a ser exercido, né? Um padrão a ser assumido, uma forma de ser, né? E justamente quando a gente fala de diversidade, a gente está já falando de combate à objetificação. Pelo menos é dessa forma que eu estou entendendo. É por aí? Isso. É que assim, né, por exemplo, quais seriam as principais consequências, né, da objetificação da mulher, né? É a ideia de que uma mulher real, né, ou seja, uma mulher com marcas, com cicatrizes, seja ela uma mulher branca, indígena, negra, asiática, que ela nunca vai ser suficiente, né, dentro da sua aparência. Isso é um absurdo, né? Isso é algo que essa sociedade está nos ditando, né? Da mesma forma que nos dita normas de consumo, nos dita normas de felicidade. E essa felicidade para essa sociedade, esse corpo inalcançável, né? É como se aquela mulher ela só conseguisse ser feliz e satisfeita em sua aparência, sexualmente, né, no seu alto amor, se ela conseguir ter uma circunferência abdominal X, né, ou menos X, né? E aqui a gente precisa dizer que, claro, a gente está falando aqui que para as mulheres essa pressão ela é muito maior, né? Porque, enfim, é aquilo que você disse, a mídia, como um dos traços da nossa sociedade, tem nos feito isso, tem nos entregue isso, mas isso também está ligado aos outros corpos, né? Aos corpos negros masculinos, aos corpos gordos, aos corpos, né, muito magros, ou muito altos, ou mais baixos, ou ao corpo deficiente, né? Então, assim, isso tem tudo a ver com a objetificação, né? Da qual a gente falou lá no comecinho. Porque a gente vive aqui no Brasil, né? Como eu havia dito, aquelas duas estruturas, a machista e a racista, né? Que acaba nos dizendo, nos impondo padrões que são padrões que não são alcançáveis e reais, né? Então, assim, a gente tem realmente passado por isso como uma dificuldade ao longo do tempo, né? Por isso que eu falo assim, gente, é maravilhoso que a gente tenha chegado num nível dentro da sociedade. Claro, tem todos os malefícios, né? De uma popularização da internet, das redes sociais, e né, todo mundo fala o que quer e tal. Mas o todo mundo fala o que quer também é bom, em alguma medida. Porque tem muita gente falando coisa importante. Né? Então, assim, por que eu estou falando disso? Porque a gente está tendo mais espaços de representatividade de pessoas que antes eram caladas, né? Das minorias. Né? Eu sempre vejo pessoas, por exemplo, que representam o movimento negro artisticamente, né? ou pesquisadoras e pesquisadores, falando sobre isso. Antes a gente não tinha onde falar. Né? E hoje a gente tem esse espaço. Não, com certeza. Claro que eu acho que justamente são as pessoas que querem produzir conteúdo bom que precisam estar nesses espaços. É lógico que vai ter todo o outro lado que vai utilizar isso para aí fazer outras questões, mas eu acho que a internet está aí justamente para isso, né? Tem uma pergunta aqui interessante da Sá Borges, pelo que eu estou entendendo aqui no perfil dela. Ela diz o seguinte: a nossa sociedade é patriarcal, mesmo quando na prática temos a figura da mãe como chefe da família, no Brasil. Sim. Como desconstruir simbolicamente esse desequilíbrio de poder? Eu acho muito interessante o que ela está colocando, porque a realidade é matriarcal. Né? A realidade é matriarcal, mas o poder é exercido de forma patriarcal. Como que fazer, né? Entrando aqui, como desconstruir simbolicamente isso? Então, Eric, outro dia mesmo eu estava lendo
uma pesquisa do IBGE que mostrou que as mulheres já são mais da metade das chefes de família no Brasil, tá? E não necessariamente numa característica de não estarem mais com seus companheiros, né? E claro, aqui a gente está falando de uma heteronormatividade, né? De um casal hétero. Mas assim, como que a gente desconstrói, né? Como que a gente desconstrói isso? Eu acho que é justamente entendendo que essa mãe não está fazendo o papel de pai, né? Essa mãe está fazendo um papel de mãe, de uma mulher que tem força, que tem representatividade, né? Que está realmente saindo e se conduzindo para movimentar aquela família e movimentar estruturas econômicas. Já que a gente está aí sob esse telhado capitalista, né? Essa mãe, ela é fundamental, né? E eu acho que essa é a compreensão, né? Porque às vezes assim, eu já escutei coisas absurdas do tipo, eu comprei para fulana, né? Um marido falar que comprou algo para a mulher ali, poxa, e a mulher ali, sabe? Tipo, no trabalho. Outra coisa que nós não valorizamos, o trabalho doméstico, né? A gente não valoriza a mulher, a mãe com trabalho doméstico. A gente se esquece de que aquela mãe trabalha, às vezes, muito mais do que 8 horas por dia, né? Então, eu acho que assim, e aí acusam, né? Poxa, vocês foram querer buscar igualdade e agora a gente tem um papel triplo. Como que a gente faz isso? Gente, homens, vocês têm mãos, vocês têm pensamento, vocês convivem numa mesma casa, aquela casa, vocês não ajudam, vocês têm de dividir. Eu acho que isso perpassa também a visão dos próprios homens sobre suas tarefas, sobre a divisão de tarefas domésticas, sobre a divisão de tarefas com os filhos. Eu acho que é só assim que a gente vai alcançar uma igualdade e entender que essa sociedade ela precisa dessa igualdade para avançar, né? Eu acho que tem muito uma desvalorização muito grande. Eu acho que ao ponto que nós entendemos, né? Nós, eu digo enquanto sociedade, nós entendemos mulher como corpo, a gente ignora mulher pensamento, mulher inteligência, mulher ação, né? E aí a gente vai realmente descartando toda essa riqueza humana presente na mulher para pensar assim, não, poxa vida, né? Não, a minha mãe tá lá em casa, né? O que sua mãe faz? Sua mãe trabalha? Não, tá lá em casa, ela é lá, do lar, né? Como se isso diminuísse uma mulher, né? Como se a mulher não fosse essencialmente responsável pelo pensamento do funcionamento daquela casa, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, né? Sobre essa divisão de tarefas e tal. Perfeito, eu concordo. Acho que você está colocando questões que são primordiais, não tenha dúvida. Mas dentro do aspecto da objetificação, tudo isso que você colocou, por exemplo, da questão da mulher que trabalha e também cuida da casa, também existe um aspecto que eu vejo muito em rede social, que é a romantização desse processo, né? Que também me parece que é algo a ser desconstruído, de você romantizar isso que você está apresentando como um problema de divisão de tarefas, por exemplo, dentro numa casa, né? de consciência do homem, né? No caso, pensando, como você falou, numa relação, né, heteronormativa e tudo mais. Como atacar esse aspecto simbólico, como foi a pergunta aqui da nossa telespectadora, que nem sei se é telespectadora que fala, mas enfim, de quem está nos acompanhando aqui, fugindo dessas armadilhas de romantização disso tudo, né? Porque muitas vezes, assim, a gente romantiza a mulher que cuidou do filho sozinha, que cuidou da casa, que trabalhou em 3 empregos, mas isso, vamos lá, não é bom, não é interessante, porque muitas vezes ela, como você disse, ela é uma mulher artista, talvez deixou de fazer uma arte porque teve toda essa carga em cima dela, ela é uma mulher criativa que deixou de buscar a criatividade dela por conta desse processo. Como fugir dessa armadilha, Lorena?
Ixi, Eric, eu acho que a gente tem tantos princípios que trazem a gente até esse problema, sabe? E, assim, coisas polêmicas mesmo, sabe? Assim, eu nem sei se eu acho que eu não consigo levantar essa bola, assim, sem pensar nessa característica da nossa sociedade, por exemplo, de um essencialismo religioso, às vezes, sabe? De que traz essa mulher como essa mulher cuidadora da casa. Eu acho que, assim, como modificar isso simbolicamente? Tendo espaços como este, de diálogo, discutindo sobre isso e problematizando isto, né? Por exemplo, problematizando no sentido assim de não é normal que uma mãe, que uma criança não ou 5,5 milhões de crianças no Brasil não tenham um registro dos seus pais na certidão de nascimento. Não é normal. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que. Por que a gente ameniza a carga do homem? Né? Eu acho que a gente fala pouco sobre isso, a gente problematiza pouco. Né? A gente ameniza essa responsabilidade, né? Que é uma responsabilidade masculina também. Eu acho que a gente só vai conseguir chegar num equilíbrio. Assim, gente, desculpa a visão pessimista, mas eu acho que a gente vai levar muitos anos ainda, né? Estamos aqui lutando bravamente para que isso não aconteça, né, ao longo de tanto tempo. Mas, por exemplo, como mudar isso? Né? Como mudar isso? Se informar, né? Ah, eu tenho um filho homem, né? Digamos assim, eu não tenho, mas se eu tivesse, né? Como vai ser a criação desse meu filho homem? Como que ele vai entender que a mãe dele, ela não é responsável por tudo, que essa mãe fraqueja, que essa mãe é humana, né? Como que eu vou dizer para o meu companheiro, né, que eu não tenho de dar conta de todas as coisas, que eu não tenho de pensar todas as coisas sozinha, né? Eu acho que assim vai desde a esfera familiar até uma esfera maior de discussões, de espaços para a gente falar sobre isso, né? É, e é isso, assim, essa coisa de desromantizar, né? Poxa, não está certo uma mãe ter de trabalhar tanto. Né? Na realidade, acho que não está certo que qualquer pessoa tenha de trabalhar absurdamente para sobreviver, às vezes, né? Mas, Sim. assim, não está correto. Né? Precisa haver equilíbrio. Esta mãe é um ser humano, esta mãe é mãe, mas é mulher, né? É trabalhadora também, mas ela precisa do seu descanso. E eu acho que a grande questão está nesse equilíbrio. Se houver um companheiro, né? E aqui eu estou falando mais no caso, como eu te disse, dos casais heterossexuais, porque eu acho que dentro de casais lésbicos, por exemplo, essa normativa é diferente, né? Essa questão é um pouco diferente. Eu estou aqui falando dessa estrutura que a gente vem carregando durante anos e anos e anos, né? Eu acho que a gente tem de entender, eu acredito que a gente tem de entender que é isso, sabe? Que os homens também precisam avançar nessa questão. Eu gosto muito de uma frase da Malala, né, aquela escritora paquistanesa, que ela diz que ela só se compreendeu feminista quando ela entendeu que para que nós, porque o pai dela sempre foi um grande incentivador dela, enfim, e ela entendeu assim que para que nós avancemos, os homens têm de dar um passo para trás também, mas não um passo para trás no sentido de um retrocesso, mas é assim, olha, mulheres, vocês também podem e devem ter o protagonismo, né? O que eu acho que é muito difícil, né? Porque às vezes já é difícil trabalhar na frente de uma educação feminista para mulheres, né? Que dirá para os homens também. Mas eu acho que é possível, sim. Eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta, Não, mas eu acho que é perfeito. Eu acho nesse sentido, sabe? Nessas várias frentes. É familiar, né? É também de perfeito. uma construção da sociedade, de ter espaços como esse que você está abrindo, né? Para mim, para Uhum. Joana, para Nanda, enfim. Eu perguntei isso aí porque me veio muito à cabeça aquela coisa assim, né? Eu gosto muito de futebol, né? E vira e mexe você vê
90% dos jogadores de futebol que, né, que fazem sucesso, Tá perdendo a sobretudo no Champions Brasil, hoje. aliás, todo dia, né, trabalho no horário. Mas aí, não, e normalmente assim, se retrata a história de vida desses jogadores, sempre colocando uma mãe que apoiou, né? Vamos lá, pegar o Gabriel Jesus, por exemplo. Nossa, Sempre a sim. história, e acaba, né, no telefone, né? Você até fez o sinal, e acaba exatamente romantizando todo esse processo. Por isso que veio essa questão aqui à tona, e eu gostaria de dizer isso com você. Mas concordo exatamente, acho que são várias frentes. Eu não lembro qual foi das entrevistadas que falou uma coisa que eu acho muito interessante. Nunca vai ter a bala de prata, né? Nunca vai ter aquela unicatão que vai... Não, é uma coisa muito mais orgânica, muito mais constante. Tem uma pergunta da Bárbara Giacomini aqui que eu achei muito interessante também, que eu gostaria de fazer. Ela diz o seguinte aqui, ó. Esses dias eu vi um post falando sobre o fortalecimento de padrões de beleza. Que a mulher tem o direito de postar a foto que ela quer em relação ao seu corpo, mas sem querer poder acabar fortificando o padrão. O que eu entendo que ela está dizendo aqui é o seguinte: a rede social ela é um espaço para que todos nós possamos divulgar o nosso trabalho, né? Mas ao mesmo tempo, quando isso parte da pessoa a reproduzir padrões que são objetificadores do corpo feminino, né? Como que você vê essa questão, Lorena? Essa é uma questão muito delicada, né, Eric? Porque, assim, ao mesmo tempo, a gente tem, principalmente, e aí a gente volta a falar de mídia, e aí a gente vai falar, então, até de uma autopromoção, né? A gente tem constantemente pessoas que estão aí, por exemplo, no showbiz, e que postam, né, sua foto, a foto daquele corpo sarado, né? Aquela fazendo musculação de biquíni, né? Tem uma parte disso que é maravilhoso, que é você se apropriar do que é seu, que é o seu corpo, né? Então, assim, você vai colocar ali, vai expor o que é seu, né? Sem se importar com os comentários. Só que os outros corpos, eles estão representados? Quando eles são representados, qual é a reação? Né? Eu sigo algumas meninas no Instagram que são meninas gordas, por exemplo, né? E que tomam esse lugar para si e falam: olha como eu tô linda de biquíni. E assim, os comentários são às vezes absurdos, sabe? Numa tentativa de humilhar, numa tentativa de diminuir, né? Então eu acho que a gente, poxa, ok, vamos valorizar a menina magra, né? Se você gosta, se você se identifica e tal. Mas, cara, e os outros corpos? Os outros corpos, você segue os outros corpos? Você se inspira pela força dessas mulheres? Você se inspira por essas mulheres estarem ali, se apropriando do que é delas, dos corpos, e dizendo: olha, o meu corpo é assim e eu me adoro como eu sou. Né? Tem a Alexandrismos, eu acho ela maravilhosa. Ela tá ali, ela tá sempre se colocando, né? Então, assim, sabe, você segue mulheres trans, né? Quem são essas pessoas que te inspiram? Porque eu acho que isso é importante também. A gente, às vezes, deixar de seguir só o padrão, né? E não deixar de seguir, mas continuar seguindo o padrão, se você gosta, se você admira, mas você segue outras pessoas, né? Quem que são as suas pessoas inspiradoras, né? Porque, assim, cara, é algo muito difícil, né? E aqui eu vou me colocar enquanto, na minha condição de feminista, é algo muito difícil a gente querer não seguir os padrões, sabe? Então, assim, Tá chegando tem mais umas uma perguntas aqui. perguntinha ali. Não, tem várias perguntas. Eu tô adorando porque, nossa, eu vou até pegar aqui o nome, é Gabriela, o perfil dela é Gabriela PSI 20. Ela está dizendo o seguinte, ela pergunta aqui, ó, em que contextos mais aparece a hipersexualização? O que seria, no caso, explique o que é
conceito e em que contexto isso aparece mais? Tá. Ela está Gente, perguntando. eu gosto muito de um exemplo que é assim, né? Se a gente for pensar em objetificação de corpo feminino, a gente vai pensar por exemplo, vamos aos seios, tá? Os nossos seios são parte dos nossos corpos e, para mães, servem para alimentação dos seus filhos. Por muito tempo, eu não me lembro se vocês se lembram dessa polêmica de uma mulher que amamentou o filho dentro de uma agência bancária. E que, assim, poxa, ela foi repreendida. Mas ela foi repreendida porque ela estava alimentando o filho dela, né? O que é a hipersexualização nesse caso? Os nossos corpos não foram feitos para o prazer do outro, necessariamente, né? E é isso que não entendem, né? Por exemplo, nesse caso, a gente tem o nosso seio como mecanismo de alimentação de outro ser humano, né? Então, assim, não tem nada a ver com você que tá de fora, que tá olhando, que tá julgando, que tá condenando, que tá sexualizando algo que é meu, né? Então, assim, eu acho que é isso que a gente precisa entender. O que a gente já falou sobre a hipersexualização na mídia, né? Que é quando realmente esse corpo ele é exposto como um corpo que é para o prazer de outrem, né? E não do nosso uso. Perfeito. A Realmente, Gabriela também fez mais uma pergunta, né, eu acho. Isso. Pode. Você está conseguindo ver a pergunta dela? Que eu não tô. Aqui eu não tô conseguindo. Deixa eu ver. Passou. Deixa eu ver aqui, peraí. Ela fala que a mulher é um sujeito biopsicossocial tratado sem direitos e escravo da sociedade. Hoje, deixa eu ver aqui, hoje não mudou muito, pois a mulher virou escrava das redes sociais. O que fazer para melhorar isso? Ela está colocando que as redes sociais acabam também sendo um ambiente de escravização também, né? É que é um ambiente de exposição, né? E eu acho que a gente precisa entender qual a melhor forma desse uso. Eu tenho uma gama de alunas, né? Eu tenho muitos alunos jovens, bem jovens, assim. E eu vejo que existe uma padronização, né? Nessas imagens. É claro que eu não chego e falo, ô fulano, não falo, né? Não é esse o tipo de construção que eu ofereço enquanto professora, né? Eu quero sujeitos, né? Com pensamento crítico. Mas o que eu acho que aí também perpassa uma outra questão, que é a qualidade do uso dessa rede, né? Você se sente bem ali? Ou você acha que você está preso a alguma questão que está te fazendo postar fotos específicas, né? Que está te fazendo... Porque o que eu te falei, né? Eu noto um padrão de fotos, né? Eu noto um padrão. Em contrapartida, eu vejo uma coisa que é muito boa também. Entre essas minhas alunas muito jovens. E ainda que exista um padrão imagético, né? Da mesmo tipo de foto e tal, os corpos são diferentes. E às vezes esse corpo não é escondido, não. Né? Só que, claro, você está sendo escravizado, por isso você está se sentindo obrigada a expor esse corpo dessa forma. Então, acho que, claro, sempre é importante rever, né? Agora, em alguma medida, quando eu te digo isso, é porque eu vejo também, isso por trabalhar com jovens, eu vejo muitas delas, às vezes sem saber, assim, sem uma leitura específica sobre o feminismo e tal, muitas delas já tentando romper padrões, né? No sentido de, e daí que eu tenho estria, eu vou colocar a mesma foto, né? Então, assim, eu acho que tem esses dois sentidos. Tem a escravização das redes, isso é uma questão muito mais profunda, né? As redes sociais são mais um dos traços da nossa sociedade hoje, né? Assim, a gente tem, é como se estivéssemos ali reproduzindo o que somos fora, né? Mas eu acredito também que a gente tem de entender
o quanto, se nós estamos postando por vontade própria ou se estamos realmente repetindo esses padrões, né? Se estamos realmente, eu vou colocar porque minha colega colocou, enfim, né? É evidente que nós estamos aqui refletindo sobre objetificação, né, hipersexualização, mas também me parece que muitos dos aspectos que a gente está discutindo aqui se trata da própria liberdade como um conceito amplo, né? De liberdade mesmo, da pessoa ter a liberdade de se mostrar como ela é. Eu acho Sim. que tem esse aspecto, para mim, muito forte. E aí, lembrei de uma frase da Nina Simone, que ela diz: liberdade é Liberdade é não não ter ter medo. medo. Eu É acho linda, né? linda essa frase. É linda. Inclusive, tem o documentário dela, né? E quando ela diz isso, sendo ainda mais, né, mulher negra, dentro da música, né? E Que também. ativista, né? E aí acaba Ativista. tendo demais, né? Então, assim, eu acho que ele está falando, sobretudo, de liberdade também. Isso que é importante a gente sempre ressaltar, né, nesse aspecto. Agora, entrando no âmbito aí um pouco mais geral, né, e sobretudo de Brasil, a gente sabe que a gente tem uma cultura dentro da publicidade que tem mudado em certos aspectos, que é a relação, por exemplo, da mulher com determinados produtos. Cerveja, por exemplo, né? Queria que você falasse em torno dessas questões, como que isso tem, o que avançou em relação a isso no Brasil, de você ter essa venda, péssimo esse termo que eu vou usar, mas é uma venda casada, né? Que é o que se faz, Terrível. que é terrível. Mas como tem avançado esse debate, Lorena? Eu acho que a gente ainda tem uma característica que é muito triste, né? A gente ainda é um país vendido como país de mulheres bonitas, né? Saradas. A gente hoje acho que já consegue problematizar e ver o quanto alguns termos que a gente usava, né, até pouco tempo são absurdamente machistas, por exemplo, mulata, né? Mas eu acho que a gente tem que entender, claro, como eu havia dito, a gente tem avanços na publicidade, mas eu acho que a gente não, né, assim, a gente não tem mais, embora a gente tenha, né, por exemplo, uma mulher sarada ainda fazendo propaganda de cerveja, muitas vezes, né? Acho que tem marcas específicas que deixam umas falhas, assim, absurdas. A gente tem também um movimento de se repensar, né? Tem uma marca de cerveja, eu não sei se eu posso citar aqui, mas Fique à vontade. Fique à tranquilo, vontade. era a Skol. A Skol sempre fazia muitas propagandas, né? Assim, usando os corpos femininos, né? Objetificando. E depois de muitas críticas, depois de umas falhas absurdas, a escola começou a se repensar. E uma das coisas que ela fez numa campanha, eu até conheço uma das artistas, foi refazer as campanhas a partir do olhar das mulheres. Eu vi isso, muito legal, muito É legal. maravilhoso. E outra coisa, né, Eric, hoje a gente considera que a mulher toma a sua cerveja, né? Antigamente a cerveja era como se tivesse algo, nossa, é algo masculino. Toma essa cerveja aqui, é mais fraquinha, essa bebida docinha, né? Umas coisas muito absurdas, né? E assim, uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, se a gente ainda tem algumas falhas nesse sentido, certamente isso é sintomático do mercado de trabalho, né? E daquele mercado e da ausência de representatividade naquele mercado. Eu sempre discuto isso com os meus alunos também, da publicidade, com os meus alunos e alunas. Eu digo, gente, se deixa escapar uma propaganda racista, é porque certamente dentro desta agência ou desta marca não tem uma pessoa negra nos cargos decisivos, nos cargos de gestão. Não tem uma pessoa negra, não tem uma pessoa LGBT, não tem mulheres negras, não tem, né? Enfim. Então, assim, se a gente ainda tem propagandas que reforçam preconceitos, que reforçam objetificação, machismo, sexismo,
é normalmente pela ausência de pessoas que representem grupos minoritários, né? Nesses cargos de gestão ou nesses cargos de decisão, né? Esses cargos ainda são médios, brancos, né, heterossexuais, cisgêneros, né? Então, assim, falta esse senso crítico, né? Essa visão mais apurada, que é essa, quando chega ao produto final, a gente avaliar, isso está ferindo alguém, né? Perfeito, Isso tá nos afastando de alguma diversidade de consumidores, né? Então, perfeito. assim, como eu disse, já que estamos sob esse telhado, que falemos sobre ele, né? Então, assim, já que estamos aí sobre essas estruturas capitalistas que também são tão opressoras, né? E aí, se a gente for ficar falando aqui, a gente vai encontrar uma infinidade de intersecção, né? Que é uma estrutura opressora e é uma estrutura machista, né? Sim, né? Eu vi que a Saborges colocou ali, né, dos cargos de Uhum, chefia, da ausência imensa de representatividade, sem dúvida, né? com Hoje a gente certeza. tem nas empresas mais, conheço algumas empresas, né, principalmente as multinacionais, que têm setores de diversidade, né? Então, assim, mas também me preocupa, tá, ok, tem um setor de diversidade que se preocupa com essas pessoas, mas como que tá ali a estrutura, né, ali nas governanças corporativas, como que tá essa estrutura ali dentro, né? É real? Tem mulheres? Qual a porcentagem de mulheres em relação de homens? Qual a porcentagem de pessoas negras? Você escolhe uma pessoa pela qualificação ou pela cor de pele, né? Enfim. E aí a gente tem várias dessas questões. Lorena, nós estamos com 51 minutos e Ai, meio meu já Deus. de conversa, boas coisas, e não podemos deixar de falar do seu tema de mestrado, que é a pornografia de vingança. Eu acho que também entra muito no contexto da objetificação, evidentemente. Explique assim, né, o que é e se é mais uma forma também de violência de gênero, né, como combater, se há leis para combater. Tá. Então, a pornografia de vingança, né? Hoje a gente já revisitou esse nome, não tem mais esse nome, né? Tem popularmente, mas basicamente é o vazamento de nudes, né? Quando vaza nudes e quando esses nudes vazam, como que é a reação, né? O que no começo era pornografia de vingança porque pressupunha que tinha alguém vingando um relacionamento que foi rompido. Mas hoje a gente sabe que a configuração é diferente. E sim, foi criminalizado desde setembro de 2018, né? Uma lei foi sancionada para criminalizar, então, assim, é um apêndice do Código Penal, né? Para criminalizar, então, a pornografia de vingança ou a divulgação indevida de material íntimo, que é o mais correto, foi sim criminalizada, né? Então, assim, para quem não sabe, se você vaza nudes de outra pessoa, você pode sim, né, eu não gostaria de falar a palavra punido, assim, né? Mas assim, você tem uma correção. E basicamente, gente, isso acontece de acordo com a SaferNet, que é uma instituição brasileira, né? Uma organização não governamental, que eles cuidam desses dados de violências que tem a internet como plataforma. 90% dos casos são em mulheres, né? E o que que acontece? Dois pesos, duas medidas, né? Como disse a Bárbara Giacomini ali, né? De um caso de um famoso e tal. A reação às nudes vazadas de mulheres, ela é uma reação de condenação, né? A sexualidade feminina é condenada. Algo que é muito diferente para com os homens, né? Normalmente a sexualidade masculina ela é celebrada, né? Pelo menos a sexualidade masculina heterossexual, ela é celebrada, né? Ela é, nossa, que legal, que bacana, assim, né? Ou a pessoa vai falar, sei lá, sobre tamanho, essas coisas todas. E a mulher, ela tem uma condenação. Por que que ela compartilhou essa foto?
né? Ah, e se não quiser aparecer, se não quiser que vaze, não precisa compartilhar. E mais uma vez, eu acho que a gente volta aqui naquilo que você falou, que acabou sendo a tônica da liberdade, né? Eu acho que a gente tem que entender que faz parte das práticas. A gente não é complicado a gente retroceder, né, gente? A gente já tem a internet, a gente já tem as pessoas flertando pela internet. É muito, é muito complicado você fazer um papel condenatório, né? De por que você está compartilhando? Poxa, faz parte das práticas, né? Ah, eu estou naturalizando? Talvez de alguma forma, né? Porque sabe aquela coisa que você não pode evitar? Que já existe? Não adianta você falar que você não vai frear. E aí, já existindo, o que eu tenho que saber? Né? Qual é o modo correto, por exemplo, de enviar? Ou, se a pessoa me deu autorização, se a pessoa me mandou uma foto, isso quer dizer que eu posso compartilhar para outras pessoas? Não. Para isso que o compartilhamento indevido foi criminalizado. Né? Porque uma coisa é a pessoa te mandar, ela te autorizar a fazer. A outra coisa é você compartilhar. Ela confiou em você, né? Ela confiou em você para mandar. Ela não disse para você, eu vou te mandar e você compartilha. Né? Isso é outra esfera. E claro, a gente passa muitíssimo por essa questão do julgamento, do próprio compartilhamento, quando é com a mulher. Né? Com o homem, a gente pouco tem esse questionamento. E eu me lembro até que, acho que foi a própria Ananda, foi quando a Ananda Portela me entrevistou, ela bota o exemplo, ela coloca o exemplo, né, de dois famosos, né, o Thiago York versus Luísa Sonza. Quando a Luísa Sonza mandou, e assim, ela foi, né, chamada de nomes que eu nem gosto, nem quero dizer aqui, mas que você já deve imaginar quais são, sendo que, poxa, é o corpo dela, né? Ela decide para quem ela vai mandar. Eu acho que na ocasião tinha sido para o ex-marido dela, né? Que ainda não era ex, enfim. Mas, assim, ela foi... E ela foi invadida, né? Nesse caso é outra lei, que é a lei que levou o apelido de Lei Carolina Dickmann. Porque nesse caso é invasão hacker, né? Que pega as fotos que está no dispositivo pessoal da pessoa e compartilha, né? Que é bem diferente do compartilhamento indevido de material íntimo, que é algo, né, que você manda especificamente para uma pessoa, né? Não é uma invasão, né? Que aí tem essa segunda lei. Eu tenho até aqui o número da lei, deixa eu conferir direitinho. Ela ganhou uma alteração realmente no Código Penal, Lei 13.718, de 24 de setembro de 2018. Perfeito. Lorena, infelizmente está acabando o nosso tempo que aqui. Pena. O papo é muito bom, aqui a coisa vai andando, vai voando. Eu sempre falo, uma hora parece muito, Nossa, passa não, rápido. Verdade. É super curto, né? Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelas suas informações, por todo esse conhecimento que você nos traz aqui. Muito obrigado mesmo, viu? Parabéns pelo seu trabalho. E para mim aqui é um prazer enorme poder falar com uma pessoa tão qualificada quanto você, viu? Muito obrigado. Imagina, Eric, eu que agradeço. Eu estava acompanhando um pouquinho as lives quando eu pude, né? Eu quero te elogiar também pelo trabalho, pelo diálogo, por estar sempre aberto. Assim, eu vi que você tem, né? Assim, o teu conhecimento é amplo e é muito bom falar com pessoas assim, né? É muito bom, é ótimo trocar, porque é mais uma troca. E eu me coloco à disposição, né? Sempre que vocês precisarem, eu estou aqui. Podem contar comigo. E é muito bom sempre falar sobre isso, né? Sobre conscientização. Perfeito. Muito obrigado, Lorena. Muito obrigada. Valeu todo mundo aí que está acompanhando. Muito obrigado também pelas perguntas. Tem um fã-clube aqui, ó. Nossa, tá demais. E lembrando, pessoal, que essa live vai virar uma matéria no Sai da Câmara segunda-feira, escrita pela minha querida amiga, companheira de trabalho, Raquel Soares. E também você pode acompanhar aqui o nosso perfil no Instagram, do Parlamento Aberto. A gente divulga questões relacionadas à transparência, participação popular. Então, esse é o nosso trabalho aqui, voltado a qualificar e aprimorar os aspectos da democracia. Lorena, um beijão. Obrigada. Tenha um bom final de semana.
Até Obrigada mais. Tchau, igualmente. tchau. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Deixa eu agora tentar cancelar aqui. Opa! É que agora eu não consigo cancelar, tem que esperar terminar aqui a live, ela não vai. Então a gente vai falando Ah, mais um não. pouco. Não, vai aqui, vai aqui, vai aqui. Tchau, tchau. Falta 10 segundos. Então tá bom, gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou aqui. Obrigadão Até mesmo. mais. Valeu pelas perguntas.